Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, nós vamos então agora modelar a parte da cozinha, né? Os móveis planejados aqui, usando esse tipo de mobiliário que o Revit chama de componentes de gabinete. Antes disso, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dividir esse espaço aqui, ó, em espaços iguais. Então vamos ver qual é a medida que nós temos aqui, entre esta parede e este plano de referência, né? 2,40, né? Nós tínhamos 3,30, tiramos 90 para a geladeira, ficou 2,40. Então, esse espaço de 2,40, nós poderíamos dividir ele, por exemplo, em 2 de 1,20, em 3 de 80, em 4 espaços de 60, em 6 espaços de 40. Mas eu acho que com 60 centímetros, né, de largura para cada um dos módulos ficaria legal. Então, vamos dividir em 4 espaços de 60 centímetros. E eu vou pegar esse plano de referência e vou fazer então ele ficar a cada 60 centímetros, tá? E isso eu posso fazer de duas maneiras. Eu poderia tranquilamente fazer cópias, como a gente fez deste para esse, né? Usando o comando copiar. Mas eu vou usar o comando matriz, que é um comando super interessante, e vou mostrar as duas possibilidades de funcionamento deste comando. Aqui, ó, matriz. Tá? Então, a primeira é fazendo uma distância do primeiro elemento para o segundo. Então, ó, do primeiro elemento para o segundo, eu quero 60 centímetros. E o Revit me pede quantos elementos eu quero. Então, se eu quero 4 espaços, eu vou colocar 5 linhas. Pronto, tenho aqui 1, 2, 3, 4 espaços, cada um com 60 centímetros. Tá? Agora eu vou dar um Ctrl Z e vou mostrar a segunda maneira de fazer a mesma coisa. Por quê? Porque aqui eu sabia já, né, a distância 2,40 e 2,40 é fácil para dividir em 4 espaços iguais, cara, 60 centímetros. Mas vamos supor que fosse 2,50, 2,55. Tá? Como que eu faria para dividir em espaços iguais sem ter que fazer conta na calculadora? Muito simples, ó. Eu usaria o comando matriz, só que em vez de mover a distância do primeiro para o segundo, eu faria esse aqui, ó, do primeiro para o último. Então, funcionaria da seguinte maneira. Eu pegaria deste elemento e trazia até onde vai ser o último. Então, o último vai ser aqui, ó, independente dessa distância. Tá? E ele me pede quantos eu quero aqui dentro. Vou colocar 5. Então, o resultado prático, na verdade, vai ser o mesmo. Eu vou ter aqui 4 espaços de 60 centímetros. A vantagem deste último comando que eu utilizei é que eu não precisei de digitar essa distância, ele calculou sozinho, tá? Então, são duas possibilidades de usar o comando matriz aí bem interessantes. Então, vamos começar colocando aqui, ó, nesse espaço, um mobiliário, né, um componente de gabinete que vai ter um forno, né, um módulo forno. Então, vamos buscar ele aqui, ó. Nós vamos ter aqui um módulo que tem um forno, tá? Repara que aqui eu tenho eu tenho uma família com 3 tipos. E nós vamos usar esse tipo aqui, ó. 60, que é a largura, 50, que é a profundidade, e 872 a altura. Então, eu vou selecionar ele. Repara que ele precisa de uma parede, ó, tá? E eu vou colocar ele bem aqui assim, ó. Se ele ficar um pouquinho torto, eu vou colocar de propósito um pouquinho fora de alinhamento. Não tem problema, porque eu posso usar o comando alinhar, ó, e usar essas linhas como referência. É exatamente por isso que temos essas linhas de referência. Então, eu vou usar o comando AL, vou usar esta linha como referência e essa face do móvel. Tá? Vou pegar aqui o corte. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar até o corte e criar um novo corte para a gente dar uma aprofundadinha aí nesse comando de criação de corte. O comando de criação de corte está aqui, ó, menu vista. Eu tenho aqui a possibilidade de criação de uma nova, aqui essa parte, vista, criar, né? Então aqui eu crio qualquer tipo de vista que eu queira, 3D, corte, planta. Então, ó, criar uma vista de corte. Pode ser por aqui ou tem um atalho também aqui, ó. Tá? É o mesmo comando. Então, ó, como que funciona? Quando eu seleciono essa opção, o Revit pede que eu desenhe uma linha. Se eu desenho essa linha da esquerda para a direita, né, esse é o sentido
tradicional de se modelar as coisas no Revit, né, da esquerda para a direita, ele vai fazer essa linha, esse corte olhando para o lado de cima. Se eu faço o contrário, se eu faço da esquerda para a direita, ele faz olhando para baixo. Tá? Mas vamos fazer ele aqui olhando para cima mesmo. Tá? Então ele ficou agora olhando para o lado errado, né? Eu gostaria que ele olhasse para cá, para mim conseguir enxergar essa cozinha como que ela está ficando. Não tem problema, eu não preciso apagar o corte e fazer novamente. Eu seleciono a linha do corte e tem esse botãozinho aqui, ó, que inverte, né? Ó, pronto, já inverteu, já está olhando para o lado correto. E agora eu posso abrir aqui, ó, foi criada aqui uma subpasta agora do navegador do projeto chamada de cortes. Eu posso abrir esse corte, né? Ele sempre cria as vistas com um nível de detalhe baixo. Eu vou mudar aqui para nível de detalhe alto. Normalmente ele traz nessa configuração de linha oculta. Eu vou colocar aqui, ó, cores consistentes. Tá? Então tá aqui o nosso módulozinho que nós colocamos. E repara aqui, ó, que no corte eu também tenho as linhas dos planos de referência. E se vocês lembram na aula passada, eu disse que eu poderia ter feito essas linhas auxiliares tanto usando o comando de anotar linha de detalhe, quanto a arquitetura plano de referência. E eu disse que eu preferia usar plano de referência, justamente por isso. Porque se eu tivesse usado linha de detalhe, aqui em planta baixa, não teria muita diferença, mas elas não apareceriam no corte. E o comando plano de referência, né, justamente por ele ser um plano mesmo, né, que corta aqui um plano vertical que corta o plano horizontal, eles aparecem também no corte. Então agora eu consigo também no corte ter a referência. E a gente vai precisar disso aqui no corte. Tá? Então esse foi o motivo que nós usamos o comando plano de referência no lugar do linha de detalhe. Então aqui vamos dar uma olhadinha só no seguinte sentido. Este mobiliário, ele não tem aquela questão do hospedeiro, ó, aquela que nós vimos nos outros móveis. Por exemplo, a geladeira. Ó. A geladeira tem, então ela está certinho aliada com um piso de 5 centímetros. Se você reparar nesse aqui, ó, pode ver aqui, ó, ele está entrando um pouquinho dentro do piso. Tá? Como ele não tem a tecnologia de hospedeiro, a gente vai ter que fazer o seguinte, colocar manualmente uma elevação aqui para ele. Ó. Por exemplo, 0,05, para que ele fique alinhado com o piso de porcelanato. Tá? Então, esse foi o início desse processo. Nós vamos continuar na próxima aula colocando os outros mobiliários. Muito obrigado.